Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises. Pessoal, vou falar sobre meu último artigo na Folha, sobre o keynesianismo, as políticas keynesianas no governo Dilma, principalmente, no governo PT em geral. E eu chamei o artigo de Cavalgaduras Keynesianas. O legado das políticas keynesianas é desastroso, devastador. A renda per capita em 2019 será 8% abaixo da renda per capita de 2013. A gente precisa crescer no mínimo 3 anos seguidos a uma taxa de 3%, que não vai acontecer, apenas para voltar à renda per capita que nós tínhamos no Brasil, ou seja, a renda nossa, a nossa renda que a gente tinha em 2013. Mais de uma década perdida com essas políticas keynesianas. E quais foram essas políticas? Nós alertamos na nossa primeira conferência em 2010 que aquela nova matriz econômica, usar bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para expandir o crédito, aumentar os gastos do governo muito acima do crescimento do PIB, do crescimento da inflação. Isso ia dar em uma crise em alguns anos e não deu outra. A partir de 2015 a gente teve o problema que perdura até hoje, que é a pior recessão da história do Brasil. De lá para cá o Congresso está tomando alguma atitude, mas a gente ainda está pagando e vai pagar esse preço há muito tempo. O Congresso instituiu o teto de gastos há 2 anos e pouco e agora deve passar a reforma da Previdência. Vai ser preciso mais iniciativas, não só do nosso querido Paulo Guedes, mas também do Congresso, para conter o ímpeto dessas políticas keynesianas que não estão mais presentes no governo atual, mas que a gente ainda paga o preço. E eu proponho 2 lições nesse artigo. Quais são as 2 lições fundamentais para gestores públicos? A primeira é que aumentar a oferta de papel pintado, ou seja, de moeda fiduciária, crédito, papel pintado, dinheiro, né, criado no Banco Central, não torna uma sociedade mais rica. É incapaz de tornar uma sociedade mais rica. Esse é um ponto que o próprio Hans Hoppe costuma ultimamente ressaltar e é plenamente verdade. Se fosse possível isso, né? Todos sabemos que qualquer banco central pode criar quantidades ilimitadas de moeda e de crédito. Então, por que não tentar acabar com a pobreza imprimindo, como, por exemplo, na Venezuela, essa hiperinflação de mais de 1 milhão de % ao ano, ou como o Zimbábue? Né? Por que não imprimir? Se isso é bom, por que não imprimir? O keynesianismo alega que se você fizer só um pouquinho não tem problema, é bom. É uma longa discussão, mas o ponto é, uma sociedade não pode ficar mais rica apenas imprimindo papel. É preciso produzir. Para produzir é preciso poupar, deixar de consumir. Para uma sociedade crescer, para você ter investimentos que geram emprego, que geram aumento da produção, que fazem com que os preços baixem. É isso que faz a sociedade crescer. Adam Smith já dizia isso lá atrás, na época do mercantilismo. Crescimento não é acumulação de dinheiro, crescimento é divisão de trabalho, trocas voluntárias, acúmulo de poupança e essa poupança então propiciando mais investimentos, mais emprego, mais crescimento. Parece básico, mas até hoje os gestores públicos desconhecem essas lições. Boa parte dos gestores públicos, em especial os marxistas e keynesianos. Os keynesianos nada mais são do que uma versão vegetariana do marxismo, porque você mistura coisas que o marxismo defende, mas é uma outra discussão. A segunda grande lição que eu propus no artigo é de que se o governo gasta, né, e essa é uma percepção do keynesianismo, vamos gastar mais para ajudar a economia, para aumentar a demanda agregada, né, eles adoram essa frase, né, estimular a demanda agregada, então vamos fazer o governo gastar mais. Só que o dinheiro não nasce lá na grama de Brasília. Né? Se o governo gasta alguma coisa é porque ele tirou antes de nós, do seu bolso, do meu bolso, do nosso bolso, seja por impostos ou voluntariamente através de empréstimos.
A parte da inflação é uma questão de Banco Central, expliquei na primeira lição. Vamos focar aqui na forma como o dinheiro chega no caixa do Tesouro Nacional. Empréstimos, voluntários e impostos. Só que o empréstimo tem que ser pago mais adiante, com impostos, que vai dar o mesmo problema, você sempre está tirando do bolso da população. Então, se o governo gasta R$1, é porque você deixou de gastar R$1. Não tem como estimular. Tem um estímulo de um lado, aparentemente, que o governo está, olha, o governo está gastando, mas você desestimulou do outro, as coisas se cancelam. E o governo vai gastar para um objetivo determinado burocraticamente, enquanto você gastaria na sua necessidade mais urgente. Então, isso pode até ser bom para o governante, mas nunca para você, que deixa de gastar naquilo que é mais urgente para você. Então, essas duas políticas de expansão monetária e expansão fiscal, que eles chamam esses nomes bonitos, né, de política monetária e política fiscal, tem essas lições a aprender. Não tem mágica em economia. É duro crescer, tem que trabalhar, tem que poupar, tem que deixar de consumir, né? Tem que estudar, tem que ter conhecimento. É assim que se cresce. E não através de mágicas pelo governo, e é essa a lição que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Obrigado, pessoal.